Certo, pessoal, vamos mexer hoje com um programa aí, tá? Vou ensinar como mexer, como acessar aí essa parte do VirtualBox. Então, o VirtualBox, o que esse programa faz? Primeiro, o VirtualBox, ele é um programa que ele simula uma parte do teu sistema. Como é que seria isso? Ele separa uma parte do teu sistema, aonde você tem como fosse um sistema virtual, onde você pode colocar outro sistema operacional sem precisar de formatar a tua máquina. Um exemplo, você trabalha com manutenção e tem um sistema novo e você quer testar esse sistema, então você pode ter esse programinha aonde você instala esse programa no seu computador e aqui dentro você simula o teu sistema operacional. Você pode escolher qualquer sistema que você tenha feito download para o seu computador. Eu não vou mostrar como é que instala o sistema, porque eu vou fazer uma videoaula só disso. Mas eu vou mostrar como você deve usar esse sistema. Então aqui é o sistema, a tela inicial do sistema, aonde você tem um botão aqui chamado de novo. Você dá um clique nesse botão e vai criar a máquina virtual. Aparece nome e escolha o nome do sistema aqui. Você coloca, no caso do meu vai ser o Linux. Coloquei o nome do sistema, escolho a versão aqui, o tipo do sistema, a versão do sistema aqui, OpenSUSE. Vou clicar aqui em próximo. Tamanho de memória. O que é isso? Vamos dizer que teu computador tenha 8 GB de memória. Então tu pode separar um tanto de memória só para esse sistema virtual. Um exemplo, ele separou 512 megabytes de memória para ser usado na parte desse sistema virtual, como fosse essa máquina virtual. Então, essa máquina virtual, ela pode aumentar a quantidade de memória. A gente sabe que 512 megabytes, hoje não dá para instalar quase nenhum sistema. Então, para você usar essa máquina virtual, você tem que ter no mínimo 4 GB de memória para poder ficar uma coisa bacana, não ficar uma máquina nem tão lenta a tua máquina, nem a máquina virtual. No caso a minha aqui tem 8 GB de memória. Então eu vou abrir isso aqui, vou colocar que a minha máquina virtual ela vai ter 2 GB de memória. Então foi o que eu coloquei. Vou clicar aqui em próximo. Disco rígido. O disco rígido, o que é isso? É recomendado utilizar um disco rígido de 8 GB. Por quê? Mesma coisa. O HD, você não, quando tem o seu computador, você tem que ter o seu HD. Na máquina virtual também tem que ter o HD. Aí diz assim, criar um disco virtual agora? Sim. Aparece o tipo de disco virtual, você vai deixar VDI mesmo, clicar em próximo. Dinâmica de alocamento, ele vai colocar automaticamente, ou tu pode vir aqui e colocar um tamanho físico. No caso eu vou deixar isso aqui automático. Ele separou aqui, ó, automaticamente já uma quantidade de GB, no caso 8 GB. Mas se eu quiser aumentar, um exemplo, quero que essa máquina tenha 20 GB de espaço, posso aumentar, normal, tá? Criar. Beleza, quando eu cliquei em criar, apareceu essa tela aqui, o nome do sistema operacional, a memória principal do computador, certo? A memória do computador é de 2 megabytes. Apareceu a quantidade de memória para vídeo, se tem CD-ROM, se não tem, o áudio que está na máquina virtual, adaptador, USB. Então aparece toda a descrição nessa parte aqui. E aqui aparece uma prévia. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar essa máquina virtual. Então é como se eu tivesse 2 computadores em um só. Então aqui agora eu vou iniciar ela aqui, ó. Clicar em iniciar. Quando eu clico em iniciar, o que aparece? Selecione um arquivo de disco virtual. Então aqui eu vou selecionar. O que aconteceu? Fui na internet, fiz o download do sistema virtual. Ele está no ISO. Feito esse download, ele vai ficar numa pasta. Então eu cliquei aqui na pasta download, vou escolher o sistema. Eu tenho um exemplo, Kurumin, e tenho o OpenSUSE. Então, no caso vai ser esse aqui que a gente vai abrir, ó. Não é necessário você colocar um CD dentro do computador, tá? Mas se você quisesse usar um CD também ia dar certo. Aqui é porque eu tenho uma imagem já salva desse arquivo dentro da minha máquina, tá? Então eu abaixei, fiz o download do sistema operacional na internet.
salvei na minha máquina e agora eu procurei aonde é que ele estava aí. Se eu tivesse o CD, eu poderia colocar e indicar a pasta do CD ou DVD. Vem aqui iniciar. Ele vai começar a mostrar, já começa, você perceber aí, ó. Então aqui já dá para você ver que já aparece o menu mesmo lá do sistema, como você tivesse mesmo iniciando tua máquina, tá? Deixa eu botar aqui para ficar, ajustar esse tamanho dessa janela aqui, ficar melhorzinho para a gente visualizar. Eu posso escolher aqui, ó, instalar o sistema. Vou vir aqui instalar, eu posso escolher a linguagem também, né, antes de começar. Coloca aqui português Brasil. Instalação. E ele vai começar a carregar o teu sistema. Então é como você tivesse mesmo fazendo isso na hora de iniciar uma máquina, né? Então aparece ali os dados, aparece itens aqui em cima do que você pode também fazer aí com o teu sistema virtual, com a tua máquina virtual. Olha aí, já está iniciando. Aparece já bem-vindos, né, ao sistema operacional. Pede para você escolher a linguagem, né, a tradução. Você vem aqui, no caso a gente está achando do OpenSUSE. Próximo. Ele está fazendo o teste no dispositivo USB, nos outros dispositivos. E agora aparece, selecione o modo nova instalação ou atualizar o sistema. Como eu não tenho sistema nenhum, com certeza, né, vai ser uma nova instalação. Então, o que você pode perceber é o seguinte, que nessa máquina virtual é como fosse mesmo o teu computador, entendeu? Como eu falei, se você deixar uma quantidade de memória muito pequena, vai acabar prejudicando, né? Por quê? Porque na hora de uma instalação de um sistema desse, ele vai ficar lento. E aqui, na parte de seleção da área de trabalho, ele pergunta se você quer o ambiente, uma interface gráfica, ou você quer outro tipo de interface, né? Tem vários tipos aqui. No caso, eu vou deixar o padrão, KDE. Particionamento sugerido, criar uma partição ou importar partições, né? No caso aqui eu vou criar uma partição. Ele diz que o meu HD ele tem 20 GB. Vou selecionar aqui, ó. Vou clicar aqui em próximo, novamente próximo. Já está criado a partição. Vou vir aqui para próximo. Ele pergunta, a maioria dos Linux são assim, você tem que colocar o nome do usuário, então você tem que colocar uma senha. Vou botar o nome do usuário, Wagner, tá até tudo minúsculo mesmo, Wagner. Uma senha, eu vou colocar uma senha aqui. Vou confirmar a senha novamente. Continuar aqui próximo. A senha é muito simples. Você usou somente dígitos para essa senha. Realmente desejo usar sim, mas é um teste. Não precisa ser uma coisa tão uma senha tão grande, então uma senha tão protegida. Aqui ele aparece o nome certinho, particionamento, criação do volume, inicialização, o software que você está usando, a configuração dele, tudo aparece aqui, tá? Uma vantagem do Linux é porque ele é muito completo. Então, perto do sistema operacional da Microsoft, às vezes a Microsoft deixa a desejar. Aqui aparece o nome do teu computador, a quantidade de memória que tu separou. No caso, eu separei 2 GB para ele, para a máquina virtual, processador mesmo. Instalar. Confirmar a instalação. Se todos os dados estão corretos, você clica aqui em instalar. E ele começa a parte da instalação, onde agora ele vai estar adicionando, os itens, jogando tudo para dentro desse teu HD virtual, para estar fazendo toda a parte de montagem, tá, da tua instalação. E pessoal, uma vantagem aí nesse VirtualBox, nessa máquina virtual,
é que na hora que você achar que você não quer mais o sistema, não é necessário você ter que fazer um protocolo grande. Você vai clicar com o botão direito excluir, pronto. Automaticamente o sistema está excluído da tua máquina. Eu uso muito o sistema para testar certos sistemas operacionais, devido que às vezes a gente faz um download de um sistema desse na internet, não é adaptado ainda, então o sistema está meio corrompido, e aqui você faz o teste sem necessidade de estar formatando, né, o seu HD, certo? E você vai poder usar normal, como fosse o sistema da tua máquina mesmo. Você minimiza, usa o sistema da tua máquina, maximiza, usa o sistema novamente, o sistema virtual. Ele está terminando de jogar os pacotes dentro do computador, tá? Eu vou dar uma pausa e quando estiver terminando ali a instalação a gente começa de novo. Vocês podem perceber o seguinte, que terminou a instalação, né? E automaticamente apareceu essa tela, onde aparece um comunicado falando sobre o suporte dele, o projeto dele. Vou clicar em fechar. Pronto, aqui está nosso sistema operacional instalado. Eu posso também tá aumentando o tamanho da janela aqui, ó. Colocar aqui visualizar, ajustar o tamanho da janela, posso estar aumentando. Ou até melhor, vou colocar automaticamente para a gente não ficar visualizando, mas ó, minimizo aqui, estou no meu sistema operacional normal. Clico novamente aqui no internet e aqui tem a parte do sistema que a gente instalou. Então aqui normal, tem o Firefox, né? Você tem o menu aqui também onde tem os programas, tá? E você pode estar navegando, você pode estar fazendo a configuração padrão aí do seu sistema. Um exemplo, vou botar um site aqui, deixa eu ver aqui se vai acessar, devido a que ainda não foi pronto, acessou, normal, tá? Se você quiser olhar o tamanho total da tela, tu vem aqui, ó, certo? Automaticamente, quando você aperta aqui, você aumenta o tamanho total da janela. É como se tu estivesse usando o teu sistema completo, como fosse outro sistema operacional, ó. Então, beleza, feito isso, ó, que eu tenho, né? Posso acessar um site também dentro dele, ó, tá? Normal a internet. Teu computador tá na internet, automaticamente lá também vai estar. Então, tem como tu usar o sistema bem bacana mesmo aqui dentro do outro, tá? E eu vou estar fazendo outra videoaula depois, falando um pouco sobre esse sistema também e como instalar outro sistema, porque na verdade tu pode ter 2 ou 3 ou mais sistemas. Ó, esse é o Linux, mas eu poderia vir aqui novo e adicionar um novo, um Windows, tá? Posso fazer o que eu quiser, ok, pessoal? Então, por hoje é só nessa videoaula, mas na próxima videoaula eu vou ensinar outros itens aí de configurações. Até mais.